Bom dia, pessoal. Hoje o meu grupo vai falar um pouquinho sobre o cromossomo X. O que é o cromossomo X? O cromossomo X, ele é responsável por determinar o sexo do ser humano. Ou seja, nos 23 pares de cromossomos que a gente tem, o par X é o que vai determinar o sexo do bebê, ou seja, do ser humano. Como ocorre a separação do sexo? O ser humano, quando nascido, para ser mulher, ele vai ter que ter 2 cromossomos X. Aí vai ser determinada mulher. Agora, para ser homem, vai ter que ter um cromossomo X e um Y. Aí vai ser determinado homem. A herança ligada ao cromossomo X, ela é uma herança recessiva, porque o homem, ele vai receber o cromossomo X apenas da mãe. Já a mulher vai ter que receber um cromossomo X da mãe e um cromossomo X do pai. Bom, na imagem abaixo eu coloquei o processo de distribuição dos genes, que basicamente explica como ocorre a separação do sexo e também a herança do cromossomo X. Porque basicamente ali na imagem a gente tem que o pai, se for doado gene para um filho homem, ele só doa o Y, porque a mulher não pode doar o Y, apenas o homem pode. E a mulher, para ter um filho homem, só vai doar seu cromossomo X, porque ela só tem cromossomo X, então ela só doa o X. Então, o filho homem vai ter um X e um Y. O X doado pela mãe e o Y doado pelo pai. Já para eles terem uma filha mulher, o pai vai doar apenas o seu cromossomo X, porque o Y dá homem. Agora ele só vai poder doar o X para poder ter uma mulher. E a mãe a mesma coisa. A mãe doa apenas o seu X. Como ela só tem o X, então é o único que ela doa. Então assim eles vão ter um filho não, né? Uma filha mulher. Eu vou falar sobre o daltonismo. E daltonismo é um distúrbio de visão que interfere na percepção das cores, que também pode ser chamado de discromatopsia ou discromopsia. E a sua principal característica é a dificuldade para distinguir o vermelho e o verde e, com menos frequência, o azul e o amarelo. Ele é causado por um distúrbio num gene recessivo localizado na porção heteróloga do cromossomo X, o gene XDzinho, e enquanto o seu alelo dominante é o XDzão, que determina a visão normal. A mulher do genotipo XDzão e XDzinho, embora possua um gene para o daltonismo, não manifesta a doença, pois se trata de um gene recessivo. Ela é chamada de portadora do gene para o daltonismo. O homem de genotipo XDzinho e Y, apesar de ter o gene XDzinho em dose simples, manifesta a doença pela ausência do alelo dominante capaz de impedir a expressão do gene recessivo. Aí aqui a gente pode se observar, né, uma tabela falando o genotipo e o fenotipo. E aí, de exemplo, a gente tem o XDzão e o XDzão, que é o da mulher normal, o XDzão e o XDzinho, que é da mulher normal portadora, o XDzinho e o XDzinho da mulher daltônica, o XDzão e o Y do homem normal e o XDzinho e o Y do homem daltônico. E o homem XDzinho e Y, ele não é nem homozigoto e nem heterozigoto. Ele é hemizigoto recessivo.
pois do par de genes ele só possui um. E o homem de genotipo XD e Y é hemizigoto dominante. Aí aqui a gente tem como exemplo essa figura, essa imagem, na verdade, que pode ser usado para testes, né, para saber se a pessoa é daltônica ou não. E aí quem enxerga o 74, né, é normal, e o errado é o 21. Então, quem enxerga o 21 pode ser, né, considerado daltônico. Bom, agora eu vou falar sobre a hemofilia, que ela é um distúrbio da coagulação sanguínea, em que falta o fator 8, uma das proteínas envolvidas no processo, que é encontrado no plasma das pessoas normais. Então, as pessoas hemofílicas, ela tem uma tendência a apresentar hemorragias graves depois de traumatismos banais, como um pequeno ferimento ou uma extração dentária. E o tratamento da hemofilia, ele consiste na administração do fator 8 purificado ou de derivados de sangue em que ele pode ser encontrado, né? Como nas transfusões de sangue ou de plasma. Pelo uso frequente de sangue e de derivados, os pacientes hemofílicos, eles apresentam uma elevada incidência de AIDS e de hepatite tipo B, que essas doenças são transmitidas através dessas vias. Então, aqui a gente pode se observar também um esquema explicando como é que é quando uma mulher normal e um homem hemofílico, né, podem ter, né, o filho, as chances do filho ser ou não, né, portadoras. Então, a hemofilia, ela atinge cerca de 300 mil pessoas e ela é condicionada por um gene recessivo representado por H, localizado no cromossomo X, e é pouco frequente o nascimento de mulheres hemofílicas, já que a mulher, para apresentar a doença, deve ser descendente de um homem doente, né? Que é o XHY. E de uma mulher também portadora, que é o XH, X e Hzinho. Ou hemofílica, que é o XHzinho e o XHzinho. E com esse tipo de cruzamento é extremamente raro, né? Acredita-se que praticamente inexistiriam mulheres hemofílicas, né? No entanto, já foram relatados casos, né, de hemofílicas, contrariando assim a noção popular de que essas mulheres morreriam por hemorragia após a primeira menstruação, né? Como dizem. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a síndrome de Klinefelter. Em 1942, que foi o ano que ela foi descoberta por Harry Feit, ela ficou conhecida como uma aberração cromossômica. E o que ela é? Ela é caracterizada pela presença de um cromossomo X a mais em indivíduos do sexo masculino. Ela é conhecida por aneuploidia e consiste no aumento ou na diminuição do número de cromossomos. No caso dessa síndrome, o indivíduo apresenta, como eu falei anteriormente, um cromossomo X a mais. Sendo assim, ela é classificada como uma trissomia. Um indivíduo normal, ele apresenta 44 cromossomos autossômicos, que quer dizer que eles não são ligados ao sexo, e um par de cromossomos sexuais X e Y, apresentando uma constituição cromossômica 46, XY. E o portador da síndrome, ele possui 44 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual X a mais. Aí ele apresenta uma constituição cromossômica XXY. Agora eu vou falar um pouco sobre as características que o indivíduo que tem a síndrome apresenta.
Bom, eles têm estatura acima da média, órgãos reprodutivos pouco desenvolvidos, aumento das mamas, assim tendo um pouco de características femininas, esterilidade, e eles têm a inteligência, né, o QI, inferior à média de outras pessoas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Antes de mais nada, é aconselhado que o indivíduo, né, o homem, o menino, né, que já possui essa síndrome, que ele já conheça sobre ela, já faça investigamentos precoces, sabe? Para o quanto antes começar a fazer o tratamento. Essa síndrome, ela pode ocorrer a cada 500 ou 1.000 nascimentos do indivíduo do sexo masculino. O tratamento, ele é feito por reposição hormonal, como, por exemplo, a cirurgia de correção, que ela é conhecida como ginecosmátia, e outros tipos também. O médico vai avaliar, né, o paciente, de cada caso, e indicar o melhor tratamento para aumentar a qualidade de vida do portador dessa síndrome. Ela possui vários tipos de tratamento, tanto cirúrgicos como não cirúrgicos. Aqui nessas duas imagens que vai estar passando, dá para ver melhor como é que é essa síndrome. Aqui a gente tem um exemplo de um homem, né, que dá para perceber que tem um aumento das mamas, né, e existe também muito a perda de pelos corporais. Aqui nessa segunda imagem, aqui dá para ver melhor o cromossomo X extra, que aí fica XXY. Síndrome do triplo X ou trissomia X. Triplo X não é herdada, mas geralmente ocorre como um evento durante a formação de células reprodutivas, óvulo e espermatozoide. Um erro na divisão celular chamado não disjunção pode resultar em células reprodutivas com cromossomos adicionais. Por exemplo, um oócito ou células de esperma pode obter uma cópia extra cromossoma X, como resultado de não disjunção. Se uma dessas células contribui para a composição genética de uma criança, a criança terá como cromossomo X extra em cada uma de suas células. Em alguns casos, a trissomia X ocorre durante a divisão celular, no início embrionário de desenvolvimento. Os sintomas podem incluir estatura alta, cabeça pequena, microcefalia, dobras verticais que possa cobrir os cantos internos dos olhos, epicanto, atraso no desenvolvimento de certas habilidades motoras, de fala e de linguagem, dificuldade de aprendizado como dislexia ou tônus muscular fraco. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, com algumas mulheres que estão sendo mais afetadas que outros. As qualquer anomalias físicas observadas em fêmeas triplo X, além de ser mais alto do que a média. O quão comum é a síndrome do triplo X? Essas condições ocorrem em cerca de 1 em 1.000 meninas recém-nascidas. 5 a cada 10 meninas com síndrome do triplo X são nascidas nos Estados Unidos a cada dia. Diagnóstico. A grande maioria das mulheres triplo X nunca são diagnosticadas, a menos que se submetem a teste por outras razões médicas mais tarde na vida. Podem ser diagnosticadas por teste de sangue, que é capaz de olhar os cromossomos de uma pessoa. Pode ser diagnosticada no pré-natal através da biópsia. Na Dinamarca, entre 1970 e 1984, 76% dos diagnósticos no pré-natal existiam fetos com triplo X e foram abortados. Entre 1985 e 1987, este número caiu para 56%. Com informações melhorando, o número de abortos diminuiu. O tratamento é feito por meio de terapia. Na maioria dos casos, o tratamento não é necessário. Pessoas que tiveram atraso no desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem podem precisar de intervenções como terapia. Bom, agora a gente vai falar sobre a síndrome de Turner. Bom, a síndrome de Turner afeta pessoas apenas do sexo feminino e ocorre
quando o cromossomo X é ausente ou ele está parcialmente ausente. Como você pode ver na imagem, aqui a ausência do cromossomo X. Bom, um homem ou uma mulher normal tem 46 cromossomos. A pessoa afetada com a síndrome de Turner tem 45 ou 45,5 dos cromossomos. Como você pode ver na imagem, aqui essa pessoa tem 45 cromossomos, porque há ausência do cromossomo X. Bom, a síndrome de Turner pode ocorrer devido a 3 fatores. O primeiro é a monossomia completa, que é quando há ausência completa do cromossomo X, devido a um erro na formação do espermatozoide ou do óvulo. Isso resulta em todas as células do corpo. Por quê? Todas as células do corpo têm todos os cromossomos, porém ativa um gene devido àquele local. E isso dá os sintomas da síndrome de Turner, porque ela faz crescer cabelo onde não deveria crescer, não desenvolve os seios, o que meio que descaracteriza a mulher. E isso ocorre no 50%. Esse monossomia completa é responsável pelos 50% dos casos de síndrome de Turner. Os outros restantes são o mosaicismo, que é a causa de 20 a 30% dos casos, que é quando há a presença dos 46 cromossomos, porém um cromossomo é parcialmente ausente, por ele estar alterado e não ter 100% de suas funções. O material do cromossomo Y ocorre em 20% dos casos, que é quando a mulher tem também os 46 cromossomos, porém há um pedacinho do cromossomo Y dentro do cromossomo X, o que faz também causar a síndrome de Turner. Bom, aqui temos uma imagem com os principais sintomas da síndrome de Turner, que é pescoço curto, palato estreito, implantação de baixos cabelos, ou seja, cabelos na nuca, mamilos espaçados, dedos curtos, orelhas baixas, com o bico vago, que é quando uma pessoa coloca os braços ao lado do corpo e eles ficam levemente afastados, inchaços da mão e dos pés. Isso é mais comum em bebês, o que facilita o diagnóstico da síndrome de Turner. Estrutura baixa, abaixo da média e tudo mais, que é geralmente 1,50, se eu não me engano. Retardamento do crescimento, escoliose, dedo anelar curto e pintas pelo corpo. Aqui tem uma imagem com exemplos dos sintomas da síndrome de Turner, e vale salientar que quando mais jovens e adolescentes, esses sintomas ficam mais evidentes, como a ausência do estirão de crescimento, ou seja, quando chega na adolescência, muita gente cresce rapidamente e tudo mais. A baixa estatura da média, ou seja, 20 centímetros abaixo do que é o esperado. A inteligência é normal, porém essas pessoas têm dificuldade de socializar com outras pessoas e com o espaço. A ausência da mudança da puberdade, ou seja, nascimento de pelos e crescimento dos seios, e antecipação dos ciclos menstruais, e em alguns casos acontece até a infertilidade. Bom, o diagnóstico da síndrome de Turner. A síndrome de Turner pode ser diagnosticada no pré-natal do nascimento ou durante a infância e adolescente. Geralmente, o diagnóstico é tardio por conta dos seus sintomas aparecer mais durante a adolescência. Bom, estima-se que 98% dos casos de síndrome de Turner sofrem aborto durante a gestação. Porém, há tratamentos durante a gestação e pós para que a pessoa
tenha, ela consiga ter uma vida mais saudável. Bom, a síndrome de Turner ocorre em 1 a cada 2.500 meninas nascidas vivas. Tratamento para a síndrome de Turner. Infelizmente, a síndrome de Turner não tem cura, mas há tratamento para diminuir seus sinais e sintomas, como a terapia medicamentosa, a injeção de hormônios para desenvolver a puberdade e evitar a fraqueza dos ossos. Bom, a síndrome de Turner, ela também causa problemas cardíacos, renais e problemas na tireoide. Então, as meninas que têm a síndrome de Turner e vêm a desenvolver um desses problemas, terá que fazer acompanhamentos com médicos e especialistas dessa área para poder estar tratando. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de terapia medicamentosa, que é a injeção de hormônios de crescimento, GH. Aí, essa injeção de hormônios tem de colocar essa menina na estatura média da família, evitando, assim, a fraqueza dos ossos e fazendo que haja o desenvolvimento da puberdade também. Curiosidades sobre a síndrome de Turner. Bom, ela afeta cerca de 16 mil mulheres no Brasil, segundo o IBGE. A sua taxa de aborto é muito grande, de 90 a 97,5%. E outra curiosidade é que, se uma mulher tem uma filha afetada, não indica que a sua próxima filha venha afetada. Isso é cada caso em um nascimento. E quanto mais velha ela fica, maior é a chance que ela, caso tenha uma filha, ela venha afetada com a síndrome de Turner. Bom, aqui eu vou falar alguns exemplos de outras doenças que também são afetadas pelo cromossomo X, só que existe muito mais doenças que também são afetadas por eles. Uma delas são a síndrome de Ascott, a síndrome de Ehlers-Danlos, doença do dente, locus quantitativo 3 do traço da hemoglobina fetal, síndrome 5 de FG, hemofilia B, raquitismo de Hippospantemic e síndrome de Jens. Bom, aqui tem 3 questões. A primeira é essa, a segunda é essa e a terceira é essa. O professor irá postar para vocês depois essas questões para estar respondendo. Então, foi isso o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado.